Eu fui fotógrafo durante muitos anos, né? Foi uma época maravilhosa da minha vida, né? Foi lúdica, foi uma coisa formidável. Quando eu comecei com a fotografia, ainda nem o filme era utilizado, eram placas, né? Tiravam, né? Encaixavam, cada uma era uma fotografia, né? Então, se tirava 10 fotografias, tinha que ter 10 placas lá que encaixava atrás da máquina, né? As máquinas eram 4 por 5 polegadas, né? Eu comecei como garoto num jornal chamado Jornal de Notícias, que era na rua Florencio de Abreu. E eu comecei como office boy. Minha mãe conta que quando eu era bem garotinho, eu falo, mãe, para que eu vou tirar uma foto, sem máquina, né? Vou tirar uma foto. Então eu me interessei por fotografia e os fotógrafos, né, do jornal gostaram de mim e me ensinaram a trabalhar com foto. E comecei a trabalhar como fotógrafo lá no Jornal de Notícias, que depois virou A Última Hora, um jornal famoso, né, de Samuel Weiner. E, bueno, depois disso, da Última Hora, no caso, eu passei a trabalhar num jornal de esportes, que era semanal, né, chamava Equipe, de um jornalista famoso também, Wilson Brasil. E nessa época eu comecei a fotografar uma coisa que eu adoro, que era futebol. Que eu ia naqueles jogos, Palmeiras e Corinthians, etc., do Pacaembu, né, que eu lá dentro do campo, né, milhares de pessoas em volta gritando, era uma coisa fantástica. E trabalhei alguns anos no jornal, tanto na Última Hora quanto na Equipe, né? E aí um amigo meu que era fotógrafo da Veracruz me convidou para ir trabalhar como fotógrafo na Veracruz. Como eu também era louco por cinema, eu fui lá e consegui o emprego de fotógrafo de cena, né? Still. E comecei a trabalhar em 1952 na Veracruz, né? Franco Zampari fundou e bancou no início a Veracruz, né? Ele mandou vir da Inglaterra uma equipe completa. O brasileiro Cavalcante, o diretor do cinema inglês, foi contratado para formar a primeira equipe no cinema brasileiro. Ele trouxe o iluminador. Nessa foto tem o cameraman que veio junto da primeira, Jerry Fletcher, né, que era o cameraman. Foi formada a primeira equipe que fez um filme chamado O Canto do Mar. O segundo filme foi o Caiçara. Ele levou a Veracruz ao conceito de cinema. Outra coisa, ele construiu em São Bernardo do Campo, na Vila Baeta, um estúdio cinematográfico que era exatamente igual aos estúdios da RKO dos Estados Unidos. Inclusive lá tinha apartamentos, né, que a gente chamava de muquifos, era um tipo kitnet que dava para os funcionários, né? No meu caso, como fotógrafo, eu tinha direito a um apartamento lá. E depois veio Terra Sempre Terra, já com o Dr. Abílio Pereira de Almeida, que aparece naquela foto, que também era um taumaturgo, né? Fez peças de teatro, pifipá, além de dirigir todos os filmes do Mazzaropi, escrever e dirigir os filmes do Mazzaropi, né? Aí foi feito mais equipes, eles tinham 4 equipes na época, cada equipe fazia um filme, né? Então, aí foi feito um filme chamado Tico Tico no Fubá. Foi feita uma vila cenográfica lá nos fundos da Veracruz, né? Uma vila cenográfica chamada Santa Rita do Passa Quatro, que era a terra natal do Zequinha de Abreu, né? Primeira cidade cenográfica feita no Brasil. Depois de Tico no Fubá foi feito a Passionata, com a Tônia Carreiro. Depois da Passionata foi feito o Cangaceiro. Depois do Cangaceiro aí entrou Sai da Frente. E foi uma época fantástica, né? O primeiro filme que eu fotografei foi Nadando em Dinheiro com o Mazzaropi. O Mazzaropi era uma figura excepcional como ser humano, como artista, não sou eu que vou falar, né? Mas como ser humano ele era formidável. Eu convivi com ele, ele passava na minha casa para me pegar, porque quando ele fazia shows, eu acompanhava ele para fotografá-lo em movimento, né? Essas fotos depois ele assinava, né? Dedicava e mandava para os fãs dele, né? Em seguida, com o mesmo Mazzaropi e com a mesma equipe, eu fiz o Candinho.
Depois eu mudei de equipe e fui fazer um filme chamado Uma Pulga na Balança, que aliás tinha grandes atores do teatro brasileiro de comédia, né, como Paulo Altrão. Eu trabalhei nesse filme também, né, como ator, né? Silêncio, pensem na dor dos 4 pobres órfãos. O que é que você faz plantado aí? Ué, não se dá mais gorjeta na casa do famoso banqueiro Mota Frechoso? O banqueiro morreu ontem, a caixinha está fechada. Lança a mão de tudo esses banqueiros para explorar o proletário. Tinha uma cena do enterro, então estavam os pesos. O Johnny Ebert, um ator, ele trabalhava no filme e levou a Eva Vilma lá para ver as filmagens. E na cena do enterro, aqueles pêsames todos, pediram para a Eva Vilma entrar na fila lá e tal. E ela entrou na fila e ela era tão bonita que contrataram ela lá para ser artista de cinema, nessa cena de Uma Pulga na Balança. Em seguida eu fiz o Luz Apagada, com um lutador italiano, campeão mundial de boxe, Hermínio Spalla. Foi feito em Angra dos Reis, na ilha da Jipoia, né? Era a história de um faroleiro cego, né? No caso o Hermínio Spalla. A artista era Maria Fernanda, uma atriz fantástica, né? Fantástica, uma atriz formidável. E era passado numa ilha, o faroleiro lá, e o Mário Sérgio, um ator da Veracruz, trabalhou em Caiçara, Terra Sempre Terra, era o galã desse filme aí. E por último fiz um filme, O Gato de Madame, aí com o Mazzaropi novamente. Tinha Antônio Carlos de Carvalho, Liana Duval, uma artista que aliás é da mesma cidade que eu nasci, Presidente Prudente, trabalhou muitas novelas da Globo, né? Tinha o Xambó Batista e trabalhei na Veracruz até quando ela fechou. O Franco Zampari fundou e bancou no início a Veracruz, né? Depois eles pegavam dinheiro emprestado do Banco do Estado para fazer os filmes. Em 54 houve um escândalo aí, o banco exigiu que a Veracruz pagasse. Como ela não tinha dinheiro, ele encampou a Veracruz, o Banco do Estado. E aí a Veracruz faliu, né? Depois disso eu trabalhei como fotógrafo por minha conta, né? Até 1960, por aí, quando eu comecei a estudar eletrônica. Formei em eletrônica em 64 e a partir disso eu comecei a trabalhar com órgãos, né? Em 64 comecei a trabalhar na Diatron Eletrônica, que fabricava órgãos, né? Então foi outra fase que eu considero maravilhosa também. Bom, eu não sei se meu conselho tem validade, né? Porque eu sou muito antigo, né? E a minha experiência hoje não sei se teria valor, mas se eu pudesse dar um conselho assim, seja simples, né? Porque a fotografia evoluiu tanto que ficou muito mais fácil trabalhar, então as pessoas complicam. Então a resposta é: seja simples.